Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo, que na sua temporada atual está estudando o livro Roteiro do Espírito de Emmanuel, recebidos pelas mãos de Chico Xavier. Que alegria em podermos estar juntos pela TV Mundo Maior e também pela TV A Caminho da Luz. É uma honra participar deste projeto, lembrando que as obras de Chico Xavier, no meu modo de ver, é um complemento natural ao que o mestre lyonês Allan Kardec nos deixou na segunda metade do século XIX. Que os bons espíritos possam nos envolver em mais um estudo. Eu agradeço pela sua participação, pela sua audiência, pela sua interação aqui no canal e que o nosso estudo do começo ao fim possa ser marcado pela iluminação, pelo amparo, pela proteção, pela intuição dos generosos amigos espirituais. Hoje, Emmanuel, no capítulo 16, vai nos falar Evangelho e Caridade. Como podemos ver a caridade dentro do Evangelho? O nosso capítulo de hoje, ele como os demais, serão divididos em dois programas. O primeiro, Emmanuel fará uma excursão a respeito dos povos antigos, como encaravam a caridade. E a segunda parte, com o advento de Jesus, como passamos a ver a caridade, como passamos a ver a compaixão, como passamos a ver o nosso semelhante. Então, é um capítulo muito bonito, é um capítulo que Emmanuel, de forma resumida, mais profunda, nos fala de questões importantes. A caridade, por exemplo, é uma das máximas espíritas, haja vista o que Allan Kardec colocou no capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Começa Emmanuel nos dizendo: antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Então, antes do advento do Mestre, os grandes homens que passaram sobre a terra, os fundadores das mais variadas religiões, filosofias, ciências naturais, ciências ocultas, seja o caminho que cada um seguiu na sua época, conforme a própria oportunidade reencarnatória que lhe fora dada, nós percebemos que até o advento de Jesus, a caridade não era propagada, disseminada, era um ponto aqui, um outro ponto acolá, mas pontos bem distanciados do que verdadeiramente vem a ser a caridade, como Jesus ensinou, mas principalmente como Jesus vivenciou. Jesus não se limitou a ensinar, Jesus não se limitou a falar, Jesus ele se tornou grande como foi por ter vivido tudo aquilo que ele ensinou. E realmente Jesus é um espírito de uma grandeza que ainda não compreendemos. Antes do planeta Terra surgir, Jesus já era um espírito puro, convidado a ser o co-criador maior do nosso planeta. Não estamos falando de um espírito vulgar, não estamos falando de um espírito qualquer, nós estamos falando de um espírito que, em outros mundos, já atingiu o apogeu da evolução humana e pela sua disciplina, pelo seu amor, pelo seu senso de justiça e de bondade, foi convidado a ser o governador espiritual da Terra. E ele assumiu vir até nós, sem ter qualquer necessidade. Ele não precisaria ter vindo. Ele poderia ter mandado um outro preposto, ele poderia ter mandado um emissário, ele poderia ter enviado um representante, mas olha o amor dele para conosco, vindo ele próprio, passando pelo que passou e ainda deixando as páginas mais lindas em torno da caridade, em torno do amor, em torno da bondade. Então, realmente, Jesus, ele foi o iniciador
do pensamento revolucionário, do amor, da caridade, do senso de justiça. Já naquela altura pedia para que nos colocássemos no lugar do outro, para termos o senso de medida. O que eu devo fazer para o próximo? Isso é uma pergunta fácil de ser respondida. Faça conforme o que gostaria que lhe fosse feito, em palavras, ações, gestos, pensamentos. O que se fala de você é o que você deve falar do próximo. Então Jesus ele deixou muitas iniciativas novas que até aquela altura nós não tínhamos, não compreendíamos, não aceitávamos e não vivenciávamos. E que passados 2000 anos, apesar ainda de tanta maldade no mundo, de tanta inércia no bem, de tanta má vontade na prática do bem, nós já vemos que alguns corações, vários corações já se uniram a esta fileira da caridade, do amor, de procurar solidariedade como uma das metas para a jornada existencial. Continua Emmanuel. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude. Então aqui ele vai mostrar alguns pontos de civilizações que, quando passaram em nossos meios, deixaram impérios, vestígios, santuários, cidades, muitas delas hoje em ruínas, mas deixaram registros ainda da sua existência. Emmanuel nos diz que não tinha como ponto básico a caridade. É bom nós lembrarmos também que boa parte destes povoados que Emmanuel citará no dia de hoje, boa parte deles tinha a escravidão, o predomínio do mais forte. Não estamos dizendo que não eram espíritos que já tinham uma bagagem intelectual, tinham uma bagagem intelectual, mas a moralidade não acompanhava a intelectualidade. Lembremos que a maioria dos que formaram o povo egípcio, o povo grego, o povo indo-europeu, o povo da Índia, o povo da China milenária, são aqueles que vieram de capela, desenvolveram muito a sua intelectualidade, mas a moralidade não foi compatível. Então muitos destes vieram para o nosso planeta, deixando que hoje nós temos sérias dificuldades. Hoje nós temos problemas para construir, por exemplo, uma pirâmide do Egito, naqueles moldes, com aquela forma rudimentar de milênios atrás. Hoje até podemos, com a nossa engenharia, com a nossa arquitetura, com o desenvolvimento do intelecto humano, nós até podemos fazer uma pirâmide idêntica àquelas que encontramos no Egito, mas não daquela forma primária como eles fizeram naquela época, lembrando que elas tinham todo um contorno, uma simetria, acompanhava o nascer do sol, o pôr do sol, tinha todo, não era colocado a esmo, olha que bonito aqui, vamos colocar uma pirâmide aqui e se sai mais para lá, se sai mais para cá está certo. Não, nós temos regiões, por exemplo, que estavam tão magnetizadas, câmaras faraônicas, tão magnetizadas que quando as primeiras escavações chegaram até estas câmaras mortuárias, estavam impregnadas de tanto magnetismo que eram colocados pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, pelos iniciados, que atrapalhou mentalmente até algumas pessoas. Há histórias, relatos, há séries falando disso, estudos falando disso, não é uma coisa espírita, é uma coisa da história que eles puderam constatar. Então nós percebemos que já haviam desenvolvido muitas áreas, mas ainda não tinham desenvolvido a compaixão, a solidariedade, o amor para com o próximo, a defesa do mais fraco, ainda não tinham este senso de civilidade espiritual e moral. Continua Emmanuel. Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se erguia a grandeza de Babilônia, falam simplesmente de Fausto e poder que os séculos consumiram. Então o povo da Babilônia, o povo caldeu, é um povo que nós estudamos muito pouco, até dentro do próprio espiritismo, mas já tinham traços também de espiritualidade, de intercâmbio com aqueles que já
retornaram ao plano espiritual, compreendiam minimamente a mediunidade, mas ainda não compreendiam a caridade, o amor, não conseguiam ainda viver sob o imperativo de dar ao próximo o direito da escolha, o direito da liberdade, o direito de poder reger o seu próprio futuro. Então, aqui nós vemos este grande governante daquela região que havia palacetes, mansões, arquiteturas das mais belas. Quem não ouviu falar, por exemplo, do Jardim Suspenso ou dos Jardins Suspensos da Babilônia? Eram verdadeiras esculturas, maravilhas realmente que haviam naquela época, como há até hoje se nós tivéssemos preservado. Porém, nós notamos ainda a distância de pegarmos toda essa inteligência, toda esta beleza e revertermos em ações, comportamentos e ideais. Continua Emmanuel. Nas lembranças do Egito glorioso, as pirâmides não se referem à compaixão. Eles falam de muitas coisas no Egito, de muitas técnicas. Eles ensinam muito, até coisas que nós herdamos no dia de hoje, como, por exemplo, o magnetismo. O magnetismo naquela época já era estudado, já era grafado nas pirâmides, nas paredes. Aquele culto à iniciação era algo fantástico que havia naquela época. Eles tinham pleno domínio, os iniciados, da translocação do espírito. O corpo estava num lado e eles conseguiam espiritualmente sair do corpo e fazer viagens em espírito, viagens astrais. Então era um povo que, segundo Emmanuel, mesmo autor espiritual desta obra, no livro A Caminho da Luz, o povo do Egito eram os que tinham menos dívidas morais perante a lei divina. Tanto é que a maioria, não todos, a maioria dos que vieram que coabitaram aquela região, a maioria retornaram para o seu mundo de origem depois de terem quitado perante a lei divina. São palavras de Emmanuel, quando nos primeiros capítulos do livro A Caminho da Luz, ele nos fala acerca do povo egípcio. Quem não estudou, aqui no nosso canal, eu estudei capítulo por capítulo, item por item, um estudo vagaroso, profundo, com minudência, para que pudéssemos absorver aquele conteúdo. Então, se você tem interesse em estudar, aqui no canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, procure a playlist Estudo do livro A Caminho da Luz comigo, e ali nós vamos poder estudar um pouco a mais do que Emmanuel nos fala a respeito desta grande civilização que até hoje desperta curiosidade, estudo no mundo todo em torno daquela genialidade que eles possuíam, mas ainda não compreendiam a compaixão e a solidariedade. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo, estudando o livro Roteiro. Eu agradeço pelo seu carinho, eu agradeço pela sua audiência e que possamos dar continuidade com Emmanuel através do livro Roteiro, pelas mãos saudosas de Francisco Cândido Xavier. Continua Emmanuel. Os famosos hipogeus de Persépolis são atestados de orgulho racial. Então, mais um povo que compreendia muitas coisas no campo da matéria,
mas que, nutrindo aquele sentimento racial, o egoísmo, aqui nós temos os eleitos, aqui nós temos os melhores, aqui nós temos os purificados e todos que estão fora daqui não caminham com a verdade, não são puros, não são dignos de nossa atenção. Isso não deixa de ser um atestado do orgulho humano, da vaidade, da arrogância de achar que um povo é mais do que o outro. E intelectualmente podemos até dizer que tem nações mais preparadas do que as outras. Nações que priorizam o estudo, nações que priorizam a cultura, nações que priorizam o intercâmbio fraterno entre os seus cidadãos, como há países que ainda estão muito atrasados, seja no quesito intelectual, material e moral. Então, deste ponto de vista, nós até podemos dizer que de um país para o outro, materialmente falando, há uma diferença, não é pouca não. Nós vemos a diferença de países de primeiro mundo para países com muitas dificuldades, como países na África, como países aqui próximos de nós também, o Haiti, nós vemos que a disparidade é grande. Mas moralmente falando, nós não podemos dizer que um povo é mais do que o outro, porque isso é indivíduo. Pode ser que dentro de uma mesma casa eu tenha pessoas solidárias, fraternas e amigas. E dentro da mesma casa, como irmãos, eu tenho pessoas vingativas, que odeiam, que duelam, que se vingam. Então, dentro de uma mesma casa. Então, nós não podemos generalizar moralmente falando um povo. Vai de pessoa para pessoa. E neste caso, era um povo muito conhecido por amar a raça e imaginar que ali já estavam tudo o que eles precisavam. Lembrando que vivemos em sociedade, então um pode aprender com o outro, um pode ensinar com o outro, individualmente e coletivamente, de uma pessoa como de um povo para com o outro. Continua Emmanuel. As muralhas da China traduzem a preocupação de defesa. Então as muralhas milenárias que a China foi constituindo hoje, uma obra de arte visitada por muitas pessoas, vendo aquela maravilha construída há milênios atrás, não tinha o intuito apenas de proteger a invasão, mas de mostrar, olha, aqui é o nosso território, aqui é o nosso pedaço, daqui para lá vocês podem vir, daqui para cá é nosso. Então nós percebemos que a nossa história, ela é marcada por guerras, ela é marcada por conflitos, por invasões. O que estamos vendo hoje na Ucrânia, na Rússia, o que estamos vendo, este tabuleiro de xadrez envolvendo o mundo todo, isso é uma coisa que nós sempre tivemos. Não com o poder bélico, não com o poder químico, não com o poder radioativo que nós temos hoje, naquela altura nós não tínhamos, mas invasões, saques, predomínio, querer destituir um governo, aquelas intrigas que nós vimos nas antigas cortes europeias, isso não é novo. Nós ainda vemos a necessidade disto. Não era para ter, não era para necessitar ainda vermos o que vemos. Porém, pelo endurecimento do nosso próprio coração, ainda vemos. Já que vemos, como lidarmos com isto? Vibrando paz. A melhor forma de passarmos por este momento difícil é vibrando paz por ambas as partes, rogando aos bons espíritos que o entendimento prevaleça, rogando que a paz reine, pedindo para que não extrapole os limites da razão e passe a ser uma coisa de catástrofe mundial, gerando repercussões complicadíssimas. Então, o que nós temos visto hoje não é nada do que já não vimos no passado. Não é nada do que já vimos se repetir, porém, hoje com o avanço tecnológico, tudo o que acontece num lugar, simultaneamente ficamos sabendo no outro. Continua Emmanuel. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis, indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastados dos semelhantes, nascidos na condição de párias desprezíveis.
A Índia, ela é um povo, um dos primeiros, por exemplo, a aceitar a reencarnação. É um povo que maciçamente é reencarnacionista, compreende a reencarnação, enaltece, por exemplo, a vaca, a vendo como um ser santo, como um ser elevado, que faz parte da sua cultura. Então é um povo que já compreendeu que a vida continua de outras formas e em outras dimensões. Só que o grande problema da Índia, que Gandhi procurou durante a sua jornada mudar, mas não conseguiu, é muito respeitado, venerado, tido como um homem extraordinário, mas ele também não conseguiu, porque a população de forma geral não assimilou, foi quebrar o sistema de casta na Índia. Até hoje nós vemos o quanto que isto diminui aquela população. Então aqui ele dá um nome, os párias, por exemplo, são pessoas que os animais domésticos recebem mais atenção, cuidado do que um outro ser humano. Era para ser iguais, temos que cuidar dos animais como os nossos filhos também, aqueles entes que amamos, apenas numa comparação para nós vermos que tratamos melhor dos animais do que determinadas castas na Índia. Então nós vemos que é um povo reencarnacionista, é um povo que cultua o Todo-Poderoso, tem templos como o Taj Mahal na Índia, lindíssimos. Escultura que nós olhamos e ficamos aprendendo com aquela beleza, os nossos olhos enchem de alegria e de ânimo. Mas quando nós vemos a realidade, a divisão social, a casta que até hoje uma das maiores populações do mundo e ao mesmo tempo uma das populações mais pobres do mundo. Só para nós termos uma ideia, um dado que eu vi não há tanto tempo, no Brasil há pouco mais de 200 milhões de habitantes. Só na Índia, mais de 300 milhões, portanto, mais do que a população do Brasil, não tem acesso à energia elétrica. Estamos falando de 300 milhões num país que tem uma grande parcela de riqueza e uma grande parcela de pobreza. Nós estamos falando de um país que investe em vacinas, por exemplo, que investe em ciência, que investe em muitas coisas. A Índia não é um país de todo problemático, não, mas esta questão da divisão social, racial, é algo que ainda macula e muito aquela população, ainda fere muito os corações. Então vejamos bem, em pleno século XXI, aquela população imensa, uma população maior do que a do Brasil, sem acesso à luz elétrica, sem ter luz elétrica não há outras coisas que se derivam da luz. Então por aí nós já começamos a ver como que há uma grande diferença entre o rico da Índia e o pobre da Índia. Uma disparidade muito grande. Às vezes a gente até pergunta, será que estamos no mesmo país? Então Emmanuel, já na década de 1950, traz à tona novamente esta problemática da cultura da Índia. Continua Emmanuel. A Acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é louvor da inteligência. Então a Grécia, em especial Atenas, nós percebemos que era uma cidade-estado, uma cidade murada, com uma feição das cidades gregas daquela altura, que havia muita inteligência. Nós tivemos ali, por exemplo, Sócrates, um extraordinário homem, Platão, Aristóteles e outros vultos da intelectualidade humana, da filosofia, da arte de pensar, vindo naquela região. Porém, nós não vemos Sócrates estendendo a mão a um caído. Nós vemos Sócrates ensinando as pessoas a pensar, mas nós não vemos Sócrates solidarizando com a indigência, com a fome, com a nudez do próximo. Então olha a diferença de Sócrates para Jesus. E olha que Emmanuel fala que Sócrates ele teve um trabalho lindíssimo, pouco menor do que Jesus, que era uma estrela de uma grandeza maior, mas teve também um trabalho belíssimo. Então lá é conhecido pela cultura, pela inteligência, mas ainda faltava este
este amor. E o último item que nós deixamos para hoje, o Coliseu de Vespasiano, em Roma, é monumento levantado ao triunfo bélico para as expansões da alegria popular. Então, naquela época, o pão e o circo, uma das formas de alegria do povo era matar os cristãos. Pegava os cristãos que estavam orando, aprendendo sobre a Boa Nova nas catacumbas, nos montes, nas praças, pegavam, marcavam um dia popular, dava-se do que comer, a população faminta e pobre, dava-se do que comer, e aquilo era o divertimento da época. Ver os leões devorarem os cristãos, verem as formas mais atrozes dos cristãos morrerem naqueles circos, não apenas no Coliseu, mas nos circos espalhados por todo o Império Romano, chegando até, evidentemente, a região de Jesus. Então nós estamos falando de 2000 anos atrás. Se pararmos para analisar pelos bilhões de anos que o planeta Terra tem, o que são 2000 anos? Não são nada. Foi ontem. Há 1000 anos atrás, 800 anos atrás, tínhamos a ideia triste, ou menos ainda, de invadir Jerusalém, as cruzadas, mais recentemente a Inquisição. Então nós percebemos que o amor, apesar de ser hoje mais decantado, falado, disseminado nas religiões cristãs e não cristãs, cada qual da sua forma, nós vemos o quanto ela ainda está distante de nossas atitudes. Nós vamos terminando o nosso programa. Na próxima semana nós daremos continuidade no ponto em que paramos. Rogamos aos bons espíritos que nos ilumine, que nos ampare, que a nossa semana possa ser de muita paz, de muita luz. Eu espero todos para darmos continuidade. Na próxima parte nós veremos Emmanuel mostrando como que Jesus mudou aquela sua época, então eu convido a todos a estarem comigo em mais uma oportunidade, não me vendo como um professor, não me vendo como um sabe-tudo espírita, muito pelo contrário, me vendo sim como um companheiro muito simples, muito imperfeito, que ainda comete os seus equívocos e tem as suas falhas, mas que já tem a oportunidade de estar aqui juntos semanalmente. Votos de muita paz e de muita luz.